Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a terceira aula. A terceira aula eu gostaria que vocês pegassem o texto Arte na Escola, uma possibilidade de humanização, para que a gente vá discutindo esse texto com uma leitura, porque a gente sabe que também precisamos das leituras para um fundamento maior da nossa aprendizagem, dos nossos saberes, né? Então, hoje, eu queria que vocês tivessem esse texto na mão, Arte na Escola, uma possibilidade de humanização, porque a gente já tem visto realmente que a arte dá essa permissividade para que a gente humanize através dela, já que mexe com os sentimentos, com as competências socioemocionais, com tudo que mora dentro da gente, já que a arte é uma possibilidade de olhar, de nos encontrar com nós mesmos primeiros e com o outro. Então é um artigo de Cleidiane de Almeida Souza que a gente vai debatendo, tá bom? E logo na introdução ela inicia dizendo assim: embora o ensino da arte seja uma temática extremamente discutida nos últimos anos e tenha sido acrescida ao currículo escolar da educação básica a partir da LDB 93, 94 e 96, que nós já conversamos sobre isso, esta área apresenta ainda uma problemática de dimensão curricular e didático-metodológica. Curricular, porque ainda não se faz presente como campo de conhecimento em todas as escolas de educação infantil e fundamental 1, principalmente da rede pública, e didático-metodológica devido às inadequações e inúmeros equívocos que surgem atrelados ao ensino de arte. Mas, na verdade, a gente sabe também, como eu já disse a vocês, que existem educadores e educadores, professores e professores. E isso depende muito, não basta estar na lei, porque está desde 1996. A LDB já tem muitos anos. E a arte está lá reconhecidamente como disciplina específica. Mas, como eu disse a vocês, cabe a cada professor, a cada secretaria de educação, a cada ministrante da educação, cuidar para que essa arte seja, de fato, trabalhada nas escolas com a perspectiva e com o direito de ser disciplina específica. A BNCC está estruturada por áreas de ensino. Como o próprio Enem já é organizado por áreas, né? O Enem é por áreas, desde sempre a gente tem visto isso, então a BNCC também já veio organizada por áreas. Então, as linguagens, a área das linguagens vai incluir numa só área português, arte, educação física e língua inglesa. Então, é muito fácil se o professor buscar a interdisciplinaridade dessa área, sobretudo português e arte. Português é uma linguagem, né, assim, bem favorável ao nosso crescimento. Então, se o professor busca associar português e arte, isso é muito positivo. O olhar dele vai ficando mais claro, a compreensão da arte nessa perspectiva que se pretende de humanização vai crescendo. Então, o texto aponta que ainda há essa dificuldade de a arte ser vista e trabalhada como ela deve ser, mas isso depende de cada professor, do que é que ele faz do seu ensino. Eu digo sempre que o professor empresta os olhos aos seus alunos. Se ele olhar muito, o aluno vai ver muito. Se ele olhar pouco, o aluno vai ver pouco. Então, depende muito do professor que a gente conduza os nossos alunos a olharem a vida sob uma perspectiva de águas mais profundas. Um conhecimento trabalhado por um professor pode ser o mesmo, no terceiro ano, por exemplo, pode ser o mesmo conhecimento trabalhado por outro professor do terceiro ano, mas a metodologia, a didática muda. O olhar do professor faz toda a diferença na aula. Você pode trabalhar até a mesma música, você como coordenador dá sugestão aos mesmos professores, porém a perspectiva dele é que vai fazer a diferença na sala de aula.
o olhar do professor faz uma diferença gritante, grande, muito grande para os alunos. Então, o texto nos mostra isso aqui e continua dizendo assim: o trabalho pedagógico tem tomado direções distintas à medida que os próprios educadores apresentam incompreensão sobre o significado e o sentido da arte na escola. É comum a visão desse ensino como passatempo, momento para relaxar ou como execução de tarefas mecânicas. E aí confirmo mais uma vez o que eu já estou dizendo. Se o professor faz dessa arte uma perspectiva de trabalhar por águas mais profundas, então o ensino da arte vai ser viabilizado e efetivado como se pretende. Mas se o professor não se aprofunda, acha que já sabe ou que já é suficiente qualquer coisa para a arte, ela vai se tornar realmente só um complemento insignificante e a gente perde uma grande oportunidade de ensinar a olhar. E ainda o texto continua dizendo assim: dessa maneira, alguns questionamentos demonstram a inquietude sobre o tema aqui discutido. Na contemporaneidade, como tem ocorrido o ensino da arte na escola e quais suas contribuições para a formação humana na vida escolar? Qual a função do professor nesse processo? Tais questões representam reflexões iniciadas desde a elaboração e execução de um projeto de pesquisa desenvolvido durante o 5º semestre do curso de Pedagogia em 2007, no qual houve a realização da pesquisa A Criança e o Ensino da Arte nas Séries Iniciais. Então, essa pessoa que escreveu estava como vocês no 5º período, certamente estudando arte e educação, com a possibilidade de ir às escolas, o que a gente não está tendo nesse momento, né? E a gente vê que foi uma pesquisa de observar como essa arte está acontecendo na prática. Nessa pesquisa, embora tenha sido voltada para a compreensão de como se dá a relação da criança com a arte em sala de aula, foi possível perceber também a visão dos professores da escola visitada sobre o ensino e aprendizagem de arte e as limitações que tanto perpassam pela prática quando impossibilitam efetivas contribuições à formação docente e discente. Gente, mas aí é onde está aquela questão. A gente precisa aprender que às vezes não há mais tempo. Tem gente que diz assim: ninguém me disse, eu não fiz porque ninguém me disse, ninguém me ensinou. Mas hoje a gente vive num contexto de pesquisa. Nós temos uma internet que, apesar dos fakes e das notícias não coerentes, até de pesquisas e de artigos que são meio que infundados, a gente precisa ler e extrair o joio, separar o joio do trigo, e esse trigo que a internet nos propicia, a gente trazer para a sala de aula e melhorar a nossa prática. Porque não adianta ser um professor e dizer: eu não sei ensinar arte. Mas hoje o site do MEC, o próprio Google nos dá uma possibilidade enorme de crescermos nesse sentido. Porque se eu sou professor, então eu sei que eu preciso estudar para poder ensinar. E nessa perspectiva eu vou saber que sou responsável pela produção do ensino da arte, como os demais. Então, além de buscar uma interdisciplinaridade para que esse ensino seja bem trabalhado, oferecendo aos alunos essa perspectiva de humanização e de hominização também, que é o homem em sua completude, é preciso que a gente busque outros olhares, que a gente estude. Não há nenhuma boa prática sem uma boa teoria que dê sustentação. Eu já disse a vocês na primeira aula que a gente precisa estar o tempo inteiro buscando, né? A gente não está pronto, nós estamos em formação. Então, toda a teoria que a gente estuda só tem sentido se ela colaborar para a prática. É isso. Essa perspectiva que a gente precisa pensar. E aí vai continuar falando, autoras vão mostrando no decorrer o que é que a gente vai encontrar dentro desse artigo, né, que é
A gente está conversando com Cleidiane de Almeida Souza, como eu já disse, a importância de a gente saber com quem estamos interagindo. E ela começa a sua discussão dizendo, mas o que é arte? E hoje até já coloquei uns vídeos para vocês, e vocês também têm sua própria conceituação sobre o que é arte. E aí ela diz assim, a palavra arte, semanticamente, ou seja, de acordo com o dicionário, de acordo com a nossa língua portuguesa, possui vários significados e pode, por exemplo, expressar a travessura. Quando a gente me diz, menino, você vai fazer uma arte, não diz isso? Uma arte, na verdade, né? Ou seja, a criança que fez uma travessura, simultaneamente faz uma arte. A gente, quem é mãe sabe disso, deve fazer uma arte, na verdade. E aí tem um autor citado aqui, que como é uma fundamentação teórica, é importante que tenha essa ressalva de autores, e Feist, de 2003, nos diz assim, tanto a arte quanto a travessura requerem imaginação, criatividade e despertam significado, diversificados sentimentos. A arte pode exprimir ainda o uso de habilidade para conseguir um fim, atividade criadora voltada para o belo, a arte como profissão. Então, o grupo que vai mostrar as artes visuais vai mostrar assim, a quantidade de artes que compõem o nosso mundo, e que eu digo sempre que a arte alegra muito a alma. A própria arte do olhar, mas também a arte visual. Às vezes a gente está na escola e a gente vai fazendo assim lancheirinha no decorrer do tempo. Não vamos parar um momento perto do São João para fazer. Eu gosto de ir fazendo, assim, na semana, algum tempinho que sobrar, eu corro, vou fazer vou fazer aqui uma lancheirinha, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, para alegrar a alma. Então, aquele fazer arte que vai sempre alegrando, a gente vai criando, vai pensando, vai fazendo, e fazendo para alguém, e isso é muito bom. Então, são inúmeras as possibilidades da arte, né? E ela ainda continua, mas ao se perguntar hoje a alguma pessoa o que compreende por arte, é provável que na sua resposta apareçam imagens de grandes clássicos, nos diz Bose, transmitindo assim uma visão na qual se associa a arte ao belo. Logo, a relação que se estabelece habitualmente entre o homem e a arte no mundo contemporâneo está intimamente ligada à percepção de arte como objeto de consumo, ao passo que deseja ter ou tem um livro ilustrado, um CD, uma escultura, um quadro, um DVD, caracterizando uma relação consumista e elitista. Ou seja, se a gente olhar a arte nessa perspectiva só do concreto, então as pessoas que não podem usufruir disso não têm arte. A gente precisa pensar que a arte está no olhar, a poesia está no olhar. Esse belo, que é a forma da gente contemplar a vida, de a gente... Existe a palavra fluição, que é você deixar fluir, por exemplo, ela deixou fluir as palavras, então deixou que as palavras saíssem. E ela deixou-se fruir, ou seja, fruir com R é você sentir o sabor da coisa, sentir o sabor do que você lê, porque quando você lê com entonação, você se apropria daquela leitura, você compreende essa memória de curto prazo, logo vai para a sua memória de longo prazo. Então, essa fruição é você sentir o sabor, você entrar numa música e sentir o sabor que ela traz para a alma, que ela traz para a cabeça. Você assistir um vídeo, melhor dizendo, e você sentir aquele vídeo entrar em você, você fazer parte, ser parte junto. Então, essa é a verdadeira fruição da arte. Na continuidade, a autora ainda diz assim, a arte também é comumente concebida como produto da criatividade humana que corresponde a identidades culturais. Nessa perspectiva, a abordagem sociológica de Bourdieu, que vocês já viram lá em Sociologia, né?
traz a contribuição de que essas identidades culturais constituem o capital cultural, o qual pode se identificar como responsável pela diferença de aproveitamento nas escolas. Sendo assim, a arte passa a ser um conhecimento pouco difundido e pouco compartilhado, tanto no meio social quanto nas escolas, tornando-se mais uma forma de exclusão social e cultural, ao passo que os menos favorecidos economicamente mantêm-se distanciados da arte. Por ser então considerada um produto estético, tende a ficar restrita àqueles que dizem ter um gosto acurado para a arte, embora esse conceito esteja sendo aos poucos questionado. Então, porque às vezes a gente trabalha uma arte na escola de forma que parece que só aqueles que têm bonitos quadros, ou que vai a galerias, ou que visita museus, têm essa possibilidade. Mas a gente precisa trabalhar a história da arte, da humanidade, sim, mas mostrar o tempo inteiro aos nossos alunos que a arte é algo que faz parte da nossa vida. Não é algo isolado. Aquele quadro não tem sentido nenhum. Eu vou botar um quadro na minha casa só porque é de um artista tal. Se ele não tem sentido para mim, eu preciso criar sintonia com isso. Eu preciso, por exemplo, quando eu conheço a cultura dos negros do Rosário, eu buscar conhecer qual é o significado disso aqui para mim. Em que isso me edifica? Porque a gente sabe que eu fico sempre olhando assim, tiro por Jerônimo lá no hospital, né? Como ele é uma pessoa feliz, como ele transmite paz e alegria naquele trabalho. Quando ele nos atende no hospital, a gente se sente super bem. Então, eu vejo assim que, às vezes, aquela cultura daquele povo ali, que é uma grande arte, a gente compreende que aquele jeito de ser feliz é realmente uma grande arte, muito maior, muito mais a sustentabilidade de eles estarem junto preservando a cultura do que a simples forma que a gente gosta de olhar, como a Alex já até citou, eles no dia 7 desfilando. Não, eles são mais do que um dia 7, eles têm uma cultura construída e preservada, né? Então é interessante que a gente perceba essa arte e educação além de simples materiais concretos. Isso também é arte, mas a arte é além disso, não é? E aí ela continua o texto dizendo assim, segundo Tolstói, a arte é contágio, emoção e, portanto, contagia com determinados sentimentos. Entretanto, cabe refletir e perceber que a arte não é um simples contágio. Ela é uma prática que tem uma intenção, um objetivo e, por isso, é capaz de transmitir uma visão de mundo e ou experiência de vida, além de despertar emoções. Então, a gente vai percebendo a amplitude que é a arte. Quando a gente diz que arte é o olhar, é porque realmente é um olhar que precisa ser melhorado a cada dia, que a gente precisa estar buscando compreender essa amplitude que é a arte. A gente ainda vai estudar em outra aula sobre a BNCC, a arte na BNCC. E esses estudos só que a gente faz nessas simples aulas, não dá para a gente dizer assim, eu estou sabendo tudo de arte. Não, a gente não está, a gente está em construção, a gente está começando a despertar o nosso olhar para o incrível valor, o incrível significado que é esta disciplina na vida das pessoas. Se a gente pegar essa disciplina e fazer dela realmente esta via de abrir os olhos das pessoas, de ensinar a olhar, a gente vai construir muitas vidas. A gente vai colaborar para que as pessoas despertem para uma vida mais feliz. E ainda diz assim, seria possível dizer ainda que a arte é o uso de técnicas, conhecimentos e estilo pessoal de criar. Entretanto, vale ressaltar que as definições aqui apresentadas, essas que a gente está acabando de discutir, constituem apenas um ponto de partida
para reflexões sobre o tema, afinal, elas são passíveis de novos questionamentos e, consequentemente, de reformulações. No contexto escolar, por exemplo, diferentes concepções surgiram ao longo dos anos, e a gente sabe e continua, mesmo que a gente tenha uma BNCC falando da perspectiva do ensino da arte, nessa perspectiva holística, nessa perspectiva de a gente perceber a arte como um rico suporte para o ensino, ainda há diferença, porque é como se a gente tivesse todo um aparato legal sobre como ensinar arte, mas o fazer do professor é que faz a diferença. O professor tem papel fundamental na vida dos estudantes. Aí na página 4 a gente vai ver que ela tem um tópico: ensino de arte, análise das concepções em uma perspectiva histórica. Ou seja, vamos dar uma viajada rápida e breve sobre a arte para a gente entender o que ela foi e o que ela é e como devemos fazê-la ser. E aí o texto diz assim: a arte esteve presente em todas as formações culturais, desde os tempos mais remotos. Entretanto, as discussões sobre a arte no campo escolar têm trajetória recente e coincidem com o momento de grandes transformações educacionais que permeiam o século XX. Para compreender os questionamentos que se tem hoje acerca dos modos tradicionais de se aprender e se ensinar arte, convém compreender as concepções que permearam e permeiam práticas em uma perspectiva histórica. Aí eu vou acender a mente de vocês. Vocês já pagaram políticas públicas, já estudaram tantas disciplinas, e eu sei que nas aulas vocês já ouviram falar que a educação do mundo e do Brasil, a partir dos anos 80, começaram a passar por mudanças que, saindo daquela perspectiva reprodutora para ser uma perspectiva transformadora. E aí eu lembro que em 1990 houve um grande encontro mundial na Tailândia, em Jomtien, na Tailândia, um grande encontro para discutir educação, ou seja, nascia um novo paradigma para as ciências, sobretudo para a educação. E lá na Tailândia, nesse ano de 1990, foi de lá que surgiu aquele relatório de Jacques Delors, já devem ter escutado, né, também nas aulas, que intitulado Educação, um tesouro a descobrir. Dali também surgiam aqueles 4 pilares necessários à educação do futuro, né? Era que a gente dizia aprender a ser, a conhecer, a conviver. Então são 4 pilares de sustentação da educação que desde lá vem sendo discutido e que ainda precisam ser melhor vivenciados na escola. Quando a gente está enfrentando esse momento de pandemia, então a gente vê claramente aquele pilar, aprender a aprender e aprender a conhecer também. A gente precisa, de certa forma, até forçado, aprender a viver intensamente esses 2 suportes. Ainda continua dizendo assim: conforme Araújo e Silva, ela continua dizendo, conforme Araújo e Silva, em 1549, iniciou-se o ensino de arte no Brasil com a presença dos jesuítas, tendo por objetivo a catequização dos povos da Terra Nova. Todavia, originou-se na educação formal a partir de 1816, quase 300 anos, né, com a chegada da missão francesa e, consequentemente, a instalação da Academia de Belas Artes. Assim, o modo de ensinar correspondia a exercícios formais de figuras, desenhos de modelo vivo e do teatro, mediante o surgimento de rígidas regras. E a gente sabe que nesse momento aí a educação era para poucos, não era uma educação laica, pública e gratuita para todos. Então aí havia essa arte para aqueles que a gente pode lembrar que tinha o ócio, né? Que tinha o tempo de estar na escolarização. Na continuidade, Machado nos diz que o modelo tradicional do ensino foi demarcado pela primeira reforma educacional
inspirada nos princípios liberais que determinaram o ensino do desenho, como eu disse a vocês que existia o desenho nas instituições escolares primárias e secundárias, com a intenção de desenvolver o raciocínio e preparar para o trabalho. Eu disse a vocês que era desenho industrial voltado para essa produção do trabalho, né? E ao professor cabia ser o detentor do saber, que deveria ser absorvido pelos alunos como conhecimentos irrefutáveis, ou seja, inquestionáveis. Era aquela arte que ninguém pensava, só reproduzia, nada de criar, como a história do menininho. O professor detinha o saber, ensinava o que ele achava que era conveniente, daí a importância do olhar do professor. Se ele não aprendia arte, também ele não tinha o que ensinar. E aí culpava que é a educação que, como a gente vê hoje, se alguém disser que não sabe ensinar arte aos pequenos é porque não pesquisa, gente, mas tem um suporte grande, livros excelentes para que a gente possa trabalhar essa educação. Então, nessa continuidade, a autora nos diz assim, diferentes fatores contribuíram para o surgimento de uma concepção modernista de um ensino de arte, e dentre eles houve as descobertas no ramo da psicologia, trazendo uma nova maneira de ver a criança, valorizando o desenho infantil como forma de expressão. E aí, às vezes, a gente se acha tão dono do conhecimento que já ouviu alguém dizer assim, olha, o psicólogo disse que o menino pintar preto é porque ele está com problemas, não sei o quê. Gente, nós não podemos ficar nessas suposições de eu acho. A psicologia é algo profundo. Tem muitas pessoas que gostam de usar roupa preta sem ter nenhum problema. Então, ele vai desenhar-se de roupa preta. E isso não significa dizer efetivamente que ele tem um problema. Então, os professores com umas pseudopsicologias, às vezes querem dominar tudo e diz, olha o desenho de fulano como foi, olha, ele está numa situação complicada, a gente não pode ficar no eu acho, a gente precisa ter profundidade para conhecer. Então, essa forma de ver a criança que foi surgindo, né? Mas só após o contato com as correntes artísticas, que a gente vai ver também, expressionistas, futuristas e dadaístas, difundidas na Semana da Arte Moderna de 1922, um grande movimento no Brasil, as produções de artes desenvolvidas pelas crianças passaram a ser reconhecidas como produtos estéticos. Sobre a implantação dos novos métodos baseados na expressão e espontaneidade da criança, afirma Barbosa em 1975. E ele vai me dizer aí na página 5. A ideia de livre expressão, originada no expressionismo, levou à ideia de que a arte na educação tem como finalidade principal permitir que a criança expresse seu sentimento e a ideia de que a arte não é só ensinada, mas expressada, principalmente. A gente promove um debate sobre a arte, a gente promove... O nosso dever de educador é permitir essa criança se expressar, não forçar, mas permitir que ela se expresse. Na década de 30, na continuidade dessa história, surge o movimento da Escola Nova. Vocês também já estudaram didática e sabem que no mundo, a partir de 1920, o escolanovismo surgiu, e aqui no Brasil em 1930, né? Cujos princípios norteadores inspiraram-se no ideário do filósofo americano John Dewey. E nesse momento os interesses dos educandos tornam-se eixo delineador do processo educativo em consonância com uma nova concepção infantil na qual a criança passaria a ser valorizada em contexto com sua maneira própria de agir, pensar, e não mais como adulta em miniatura. Já viram também na história da educação que por muito tempo a criança foi percebida como miniatura de adulto, sem voz nem vez, né? E a partir de aí, do movimento escolanovista, começa-se a essa concepção. O foco deixa de ser no professor e passa a ser no aluno. Isso não é nenhuma novidade, porque vocês já estudaram
essas tendências pedagógicas, né? Continua dizendo, no campo da tentativa de desenvolver e ampliar a autoexpressão, surge em 1948 a Escolinha de Arte no Brasil, desencadeada mais à frente sob forma de movimento Escolinhas de Arte. Ela possibilitava que a criança ia desenvolver sua espontaneidade e a criatividade para a expressão artística. E aí, Araújo e Silva salientam que o ensino de arte modernista tem percurso curto, se comparado à concepção pré-modernista, porém deixou marcas na forma de ensinar arte na escola. E aí o texto continua agora nos falando da LDB 5692 de 71, que era totalmente tecnicista e que eu já falei a vocês, que instituiu o ensino de arte, que era aquela lei chamada de primeiro e segundo graus, mas nesse sentido a arte era percebida totalmente como educação artística. A gente tinha que decorar aquelas coisas de fazer o modelo do professor, como o menininho nos disse, né? Os teatros eram como aquela coisa, como até na apostila de vocês lá, que está no portal da UVA, fala que tem nem pecinha nem teatrinho. Os meninos aprendiam coisas soltas e isoladas, frases decoradas, mas não tinham um sentimento de saber que aquilo tudo era uma peça toda, que tinha vários personagens juntos. E aí, sobre esse período, o texto continua, Santos, em 2006, nos diz que o fato de não haver professores polivalentes aptos para o trabalho com a nova disciplina, foi criada a licenciatura curta em Educação Artística, constituída de um currículo básico e com o objetivo de preparar o professor de arte em apenas 2 anos, capaz de lidar com todas as linguagens artísticas. E aí continua dizendo assim, tal fato explica-se pela necessidade de suprir a demanda de educadores com grau universitário para lecionar a partir da 5ª série, segundo Barbosa. Mas a fragilidade conceitual desses cursos levou à extrema valorização da espontaneidade e improviso ao lidar com os alunos, ou seja, sai-se de uma concepção tradicional e acha-se que tudo pode ser muito Maria Mole, também não é por aí, precisa-se de fundamentos, não é? Essa é a nossa história da educação. Então, depois vem a concepção pós-modernista ou contemporânea de ensino de arte, que começou a ser construída no início da década de 60, com as reflexões de alguns estudiosos a respeito da função da arte na educação e seus métodos de ensino. Mas no Brasil foi com a redemocratização do país na década de 80 que passou a existir o binômio arte-educadores, estes enganjados na luta para garantir a presença da arte no currículo escolar como área de conhecimento e não como mera atividade, uma vez que em várias versões da Constituição Brasileira de 88, a obrigatoriedade do ensino de arte na escola tenha sido retirada. Então a gente faz assim uma retrospectiva breve sobre como essa história da arte vem acontecendo no mundo e no nosso Brasil, no ensino, e até nós vamos ter outro momento que eu vou pedir para vocês apresentarem esses movimentos da arte. A gente vai aprofundando, a gente está pegando inicialmente uma visão geral e vocês vão dar essas explicações. Então, nesse contexto de luta do Brasil, em 96, conseguiram conquistar a obrigatoriedade do ensino de arte, no que diz respeito a toda a educação básica, como a gente já viu, com a LDB 93, 94 e 96, que no artigo 26 do parágrafo 2º diz: o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Assim, como afirma Silva e Araújo, a partir dessa citada LDB, oficializou-se a concepção de ensino da arte como conhecimento.
É a partir dessa LDB, dessa oficialização, que a arte passa a ser componente curricular obrigatório. E quem tem experiências do Enem, sabe que muitas vezes no Enem vem aquela charge, e charge precisa de uma reflexão profunda para entender o contexto, para entender como aconteceu, as charges, as imagens, a própria reflexão textual. Tudo isso é uma produção de arte que, pela arte, a gente consegue pensar e desenvolver. E aí continua dizendo assim: nesse momento, Barbosa, nesse momento da LDB 93, 94 e 96, apresenta-se na defesa da valorização tanto do produto quanto dos processos desencadeados no ensino de arte, apontando ainda que, para uma abordagem teórico-consistente, é preciso associar o ver com o fazer e contextualizar a leitura e a prática. Essa teoria ficou conhecida como abordagem triangular: história da arte, a leitura da imagem e o fazer artístico, uma proposta para fundamentar o processo e propiciar resultados efetivos. Então, vejam, 3 pontos definem, né, o ver, o fazer e o contextualizar. Então, é aquilo que eu disse a vocês: o que eu vejo, o que eu penso e o que eu sinto. É essa relação de a gente fruir a arte, de a gente olhar, de além do que a gente vê, do que ver nas entrelinhas, ver mais profundamente, ver por trás de uma tela, ver por trás de uma escultura, ver por trás de um movimento até artístico, ver por trás de uma música, de o teatro, enfim, de toda essa dimensão artística que a gente dispõe no nosso universo educacional e de mundo. Então, essa história da arte, e aí a autora continua dizendo, esses 3 pontos que distinguem essa nova visualização do ensino de arte das anteriores, que propõe maior compromisso com a cultura e a história, o desenvolvimento da capacidade a partir da observação de obras e a ampliação do conceito de criatividade. São 3 pontos fundamentais para que o ensino de arte seja melhor viabilizado. Após essas reflexões, torna-se possível perceber que, ao longo dos anos, diferentes concepções permearam o ensino de arte nas escolas e continuam permeando, porque, como eu disse a vocês, apesar da BNCC, da LDB, efetivar a arte como disciplina específica, a BNCC elencar competências específicas da arte, ainda existem esses mal entendidos quanto ao ensinamento dessa disciplina, a viabilização dessa disciplina. E é preciso que haja, dentro do interior das escolas, entre os seus educadores, uma discussão acurada para que haja essa possibilidade de uma educação melhor fundada, melhor equilibrada e voltada para que ela seja de fato viabilizada como tal. O texto vai seguir contando um estudo de caso sobre, como eu disse a vocês, esse artigo fala de uma professora que fez essa pesquisa exatamente no 5º período de pedagogia como vocês. Vocês vão ler essa situação, ensino de arte, um estudo de caso da página 7, e vocês vão perceber o que ela está elencando, o que é que assim, às vezes, eu já disse a vocês, muitas vezes você pede ao aluno para fazer uma releitura e diz, não, o aluno desenhou feio, não está feio, eu vou preferir imprimir para ele pintar. E aí você não está trabalhando arte na perspectiva que se pretende de criação de forma alguma, porque quando a gente permite criar, então deixe que a pessoa expresse o seu sentimento exatamente como ela vê. Se a gente disser aqui a vocês nessa turma, desenhem vocês mesmos. Cada um vai fazer do seu jeito, porque nós temos habilidades diferentes. E se alguém é melhor numa coisa, outro é melhor em outra. Nós somos diferentes. É essa arte ampla
que nos faz diferentes e que nos faz constituir esse mundo que tem todas as nossas diferenças, graças a Deus, né? Aí eu vou lá para aquele finalzinho da página 9, só para o terceiro parágrafo da página 9, quando a autora vai fazer as considerações finais, ela vai dizer: a arte na escola implica, então, possibilitar novas práticas arte-educativas em que os sujeitos se reconheçam enquanto seres humanos produtores e herdeiros de tudo que a humanidade produziu e produz, percebendo-se como sujeitos históricos culturais, além de oportunizar também uma forma de conhecer e representar uma realidade, criando significados, inclusive compreendendo-a. Portanto, cabe à escola propiciar experiências ligadas à fruição, aquilo que eu disse, sentir o sabor da estética e também ao fazer artístico, tendo como uma das finalidades a consciência estética, que envolve não só a capacidade crítica, como também integra sentimentos, imaginação e razão, tornando claros os conteúdos de arte e levando em consideração o seu meio. Então, a gente ainda vai estudar na BNCC, inclusive vocês têm aí na apostila, essa perspectiva que a BNCC nos traz de a gente alargar a nossa visão no sentido da arte. É claro que, por exemplo, um vídeo vai envolver o teatro, vai envolver música, vai envolver a fala, né? Vai envolver um escrito. A arte não vai ter uma linguagem utilizada separadamente, mas é que a gente compreender, a gente fruir, a gente sentir o sabor do que é que a gente está percebendo nesta arte que nos faz, sobretudo, ver. Não basta a gente conhecer as mais lindas obras, conhecer esses tantos artistas que fizeram essa história, sem entender que nós também somos construtores dessa cultura. E não basta a gente também dizer: eu não sei fazer isso. Mas eu quero lembrar a vocês que um dos grandes músicos da humanidade foi Beethoven, né? E ele ficou surdo no final da sua vida, e mesmo surdo, ele criou uma melodia muito linda que fez um grande sucesso. Eu até sugiro a vocês, quem quiser assistir um bom filme, assista O Segredo de Beethoven. Mas para entender melhor essa arte do Segredo de Beethoven, leia um pouquinho antes sobre ele, esse artista grande, para a gente entender que ele dizia que a música era a ponte que ligava ele e Deus. Então, nessa perspectiva, quando ele ficou surdo, era como se aquela ponte tivesse quebrado, né? Mas mesmo assim ele ousou. E assistam o filme O Segredo de Beethoven, que vocês vão ver como é lindo a gente saber que a gente pode. Quando a gente quer, a gente pode. A gente tem aquele velho ditado que diz: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente pode sim fazer quando a gente acredita. A gente pode sim produzir na escola um ensino da arte muito melhorado, muito qualificado e otimizado, mas isso depende do olhar do professor. Volto a dizer, pode ter na LDB, pode ter na BNCC, pode ter na proposta do Rio Grande do Norte, pode ter nos melhores livros, mas a arte só vai ser vista nessa perspectiva de reflexão, dependendo do olhar do professor. O texto ainda nos faz um alerta tão bonito que diz assim, já no último parágrafo da página 9, diz: afinal, o fértil contexto contemporâneo, onde eclode, ou seja, onde nasce a necessidade da humanização através da arte, reclamando o espaço da sensibilidade e das emoções na escola, é momento propício para serem repensadas as práticas pedagógicas de arte, com vistas a contribuir para uma nova educação, na qual o ensino de arte seja visto como expressão, como criação, como análise e reflexão. Assim, no que diz respeito às alternativas viáveis, pode-se considerar que as vivências lúdicas são capazes de validar e tornar significativa
a aprendizagem do conhecimento em arte, enfatizando não apenas conceitos, mas também procedimentos e atitudes, que isto vem desde os PCM. E a autora usa, finalizando conforme Santos, a unir o lúdico e a arte no processo educativo, privilegia-se a afetividade, pois se acredita que as interações afetivas ajudam mais a modificar as pessoas do que as informações repassadas mecanicamente. Eu creio nisso, vocês creem? Que a afetividade, o laço, tem gente que, por exemplo, vocês ficaram encantados com Paulo Freire, certamente, eu também sou. Mas a gente não é obrigado a acreditar, assim, dizer assim, eu sou igualzinha a ele. Se ele não gostar, eu não gosto. Não. Ele tem um livro, professor sim, tia não, e eu gosto de ser tia sim. Então, assim, a gente vai começando a ser crítico quando a gente lê e escolhe aquilo que é conveniente a você. Ele não gosta, ele acha que isso, né, na concepção dele, professor sim, tia não. E eu gosto sim, de tia sim, porque eu acho que esta afetividade cria um vínculo muito maior. Quanto mais perto a gente tiver das crianças, muito mais elas aprenderão. Eu acredito assim, você pode pensar diferente, mas eu acho que a gente não precisa ter alunos, a gente precisa ter aqueles meninos nossos, crianças nossas, que fazem parte da nossa vida, que quando eu lembro que eu preciso mais da escola do que a escola de mim, então eu vou me colocar a serviço e como tal eu vou buscar servir aquelas minhas crianças da melhor forma. Quem não gosta de ser atendido com afeto, quem não gosta de ser bem acolhido, que a gente faça isso nas nossas escolas, que a gente seja, que vocês sejam esses educadores, vão ser daqui a pouco, se Deus quiser, nos concursos da vida, e vão estar fazendo a educação com a melhor qualidade possível, porque é para Deus que nós fazemos. Até lá, obrigada pela atenção, assistam a aula, coloquem lá quem já assistiu e a gente vai prosseguindo. Beijos no coração e fiquem com Deus.